Lugar sertão se divulga é onde os pastos carecem de fecho, onde um pode torar 10, 15 léguas sem topar com casa de morador, e onde criminoso vive seu Cristo Jesus arredado do arroxo de autoridades. Depois pouco que voltei do curralinho definitivo, grande fato se deu que ao senhor não escondo. Certa madrugada os cachorros todos latiram no São Gregório. Alguém estava batendo. Era mês de maio, em Malua, o frio fiava. E quando tão moço eu custava muito para me levantar, não por fraca saúde, mas por preguiça mal corrigida. Assim que saí da cama e fui ver se era de se abrir, meu padrinho Celorico Mendes, com a lamparina na mão, já estava pondo para dentro da sala uns homens que eram 6. Todos de chapéu grande, trajados de capotes e capas, arrastavam esporas. Ali entraram com uma aragem que me deu susto de possível rebaldosa. Admirei tantas armas, mas eles não eram caçadores. Ao que farejei: pé de guerra. Meu padrinho mandou eu ir lá dentro chamar alguma das mulheres que coasse café quente. Quando voltei, um dos homens, Alarico Totonho, estava expondo, explicando. Todos continuavam sem tomar assentos. Alarico Totonho, sendo um fazendeiro do Gramangol, conhecido meu padrinho, ele e seu irmão Aloysio Totonho, pessoas finas, gente de bem, tinham encomendado o auxílio amigo do jagunço por uma questão política, logo entendi. Meu padrinho escutava, aprovando com a cabeça. Mas para quem ele sempre estava olhando com uma admiração toda perturbosa, era para o chefe dos jagunços, o principal. E o senhor sabe quem era esse? Joca Ramiro. Só de ouvir o nome eu parei na maior suspensão. Dredd Joca Ramiro estava de braços cruzados, o chapéu dele se desabava muito largo. Dele até a sombra que a lamparina riava na parede se trespunha diversa na imponência, pojava volume. E vi que era um homem bonito, caprichado em tudo, vi que era um homem gentil. Dos lados, ombreavam com ele 2 jagunções. Depois eu soube que seus segundos. Um se chamava Ricardão, corpulento e quieto, com um modo simpático de sorriso. Compunha o ar de um fazendeiro abastado. O outro Hermógenes, homem sem anjo da guarda. Na hora não notei de uma vez, pouco a pouco foi receando. O Hermógenes. Ele estava de costa, mas umas costas desconformes. A cacunda amontoava com o chapéu raso em cima, mas chapéu redondo de couro que se queima uma cabaça na cabeça. Aquele homem se arrepanhava de não ter pescoço. As calças dele como que se enrugavam demais da conta, enfolipavam em dobrados. As pernas muito abertas, mas quando ele caminhou alguns passos se arrastava. Me pareceu que nem queria levantar os pés do chão. Reproduzo isso e fico pensando, será que a vida socorre a gente certos avisos? Sempre me lembro dele, me lembro mal, mas atrás de muitas fumaças. Naquela hora eu não estava querendo que ele virasse a cara. Virou. A sombra do chapéu dava até em quase na boca, enegrecendo. No terminar, Alarico Totonho pediu que precisavam de um recanto oculto onde a tropa dos homens passasse o dia que vinha, pois que viajavam de noite, dando surpresa e desmanchando o rastro. Tem ótimo reconditório, meu padrinho consentiu. E mandou que eu fosse guiar aquela gente até onde o poço do Cambaubal, num fechado mato capo. Primeiro tomou-se café. Assim, Joca Ramiro corria pronto, os olhos em tudo ali, sorrindo franco, a cara muito galharda, e pôs as mãos nos bolsos. Ricardão ria grosso. E aquele Hermógenes veio para sair comigo, mas o outro homem, um cabeça chato alvaço, com muita viveza no olhar. Desse gostei. Alaripe se chamava, e até hoje se chama. Em que os 2 a cavalo, eu a pé, viemos até onde estavam esperando os outros, 2 passos no baixo da estrada. Aí, mês de maio, falei com a estrela d'alva, o orvalho pripingando baciadas e os grilos no xiririm. De repente, de certa distância, enchi espaço aquela massa forte. Antes de poder ver, eu já pressenti um estado de cavalos, os cavaleiros. Nenhum não tinha desapeado e deviam de ser perto de uns 100. Respirei. A gente sorvia o bafejo, o cheiro de crinas e rabos sacudidos, o pelo deles de suor velho semeado das poeiras do sertão.
adonde o movimento esbarrado que se sussurra de uma tropa assim, feita de uma porção de barulhinhos pequenos que nem que de um grande rio, boa flor. A bem dizer, aquela gente estava toda calada, mas uma sela range de seu, tinha um arreais, estribo, estribeiro ou coscós, quando o animal lambe o freio e mastiga. Couro raspa em couro, os cavalos dão de orelha ou bate com o pé. Daqui e dali um sopro, um meio arquejo, e um cavaleiro ou outro tocava manso sua montada, avançando naquele bolo, mudando de lugar, bridava. Eu não sentia os homens, sabia só dos cavalos. Mas os cavalos mantidos, montados, é diferente, grandiudo. E aos poucos divulgava os vultos muito, feito árvores crescidas lado a lado, e os chapéus rebuçados, as pontas dos rifles subindo das costas. Porque eles não falavam e restavam esperando assim, a gente tinha medo. Ali deviam de estar alguns dos homens mais terríveis sertanejos, em cima dos cavalos teúdos, parados contra passantes. Soubesse, sonhasse eu. De certo de guarda, apartado dos mais, se via um cavaleiro inteiro, veio vindo para cá. O cavalo dele era escuro, era um alazão de bom pisar. Capixum, é eu, mas seu Hermógenes, o cabeça chata falou aviso. Ah bom, Alaripe, o de lá respondeu. A gente se encostava no frio, escutava o orvalho, o mato cheio de cheiroso, estalinho de estrelas, o deduzir dos grilos e a cavalhada a peso. Dava o raiar entre a luz da aurora quando o céu branquece. Ao ar, e não ficando cinzento, o formar daqueles cavaleiros escorridos se divisava. O senhor me desculpe de eu estar retrasando em tantas minudências, mas é que até hoje eu represento em meus olhos aquela hora. Tudo tão bom. E o que é? É saudade. De junto com o Capixum se aproximou outro também do soto-chefe, que o Hermógenes tratou de Cie Marques. O Hermógenes tinha voz que não era rouca nem fanhosa, mas assim, desgovernada, desigual, voz que se safava. Assim fantasia de dizer o ser do Meirara com seu cheiro fedorento. Aô, alguém, irmão? Aquele Cie Marques perguntou, tratando de minha pessoa. De paz, mano velho. Amigo que veio mostrar a gente o arrancho, o Hermógenes contestou. Deu ainda um barulho de boca e goela qual um rosno. Sem mais delongas nenhuma, saí caminhando ao lado do cavalo do Hermógenes, puxando todos para o cabalbal. Atrás de nós eu ouvi os passos postos da grande cavalaria, o regular, esse empurro continuado. Eu não queria virar e espiar, achassem que eu era abelhudo. Mas agora eles conversavam, alguns riam, diziam graças. Presumi que estavam muito contentes de ganhar o repouso de horas, pois tinham navegado na sela a noite toda. Um falou mais alto, aquele era bonito e sem tino. Ciruís, cadê a moça virgem? Largamos a estrada no capim molhado, os meus pés se lavavam. Aquele Ciruís, cantou palavras diversas, para mim a toada toda estranha. Urubu é Vila Alta, mais idosa do sertão. Padroeira minha vida, vim de lá, volto mais não. Vim de lá, volto mais não. Corro os dias nesses verdes, meu boi mocho baetão. Buriti, água azulada, Canaúba, sal do chão. Remanso de rio largo, viola da solidão. Quando vou pra dar batalha, convido meu coração. Quando vou pra dar batalha, convido meu coração. Vinham quebrando as barras. Dia de maio, com orvalho, eu disse. Lembrança da gente é assim.
Me emprestaram um cavalo e eu fui com o Alaripe esperar a chegada da tropa de burros adiante na boca da ponte. Não tardava, já vinham aparecendo um lote de 10 mulas com os cargueiros. Afora, o geme-geme das cangalhas não faziam nenhum rumor. Guiamos os tropeiros também para o Cambaubal. Mas aí meu padrinho chegou com Joca Ramiro, Ricardão e os totões. Meu padrinho insistiu e me trouxe outra vez para casa. O dia já estava clareando, completo. Meu coração restava cheio de coisas movimentadas. Mas o que eu guardo no giro da memória é aquela madrugada dobrada inteira. Os cavaleiros no sombrio amontoados, feito bichos e árvores, o refinfi do orvalho, a estrela d'alva, o pisar dos cavalos e a canção de Ciruís. Algum significado isso tem? Meu padrinho Celorico Mendes me deixava viver na lordeza. No São Gregório do razoável de tudo eu dispunha, querer querendo. E trabalhar direto eu nem carecia. Fizesse ou não fizesse, meu padrinho me apreciava, mas não me louvava. Uma coisa ele não tolerava e era só, que alguém indagasse justo quanto era o dinheiro que ele tinha. Com isso eu nunca somei, não sou especula. Eu vivia com o meu bom corpo. Alguém há de achar algum regime melhor? No sertão manda quem é forte, com as astúcias. Deus mesmo quando vier que vem armado. Bala é um pedacinho de metal. João Guanhá, por valentão e verdadeiro, nem carecia de estadiar orgulho. Pessoa muito leal e briosa. Ele me disse agora, da gente não sei o que vai ser. Para a guerra grande eu acho que só Joca Ramiro é que era capaz. Ah, mas João Guanhá tinha também suas cartas altas, homem de grito grosso. E mesmo ignorante analfabeto, de repente ele tirava, sem não de onde, terríveis mindinhas ideias mortes diversas. Assim a gente experimentava, cá e cá, falseando fuga. Os Campos Gerais ali também tem. Tombadores, arre, os tremedais. Já viu algum? O chão deles consiste duro, enxuto, normal que engana. Quem não sabe o resto, vem, pisa, vai avançando, tropa com cavalos, cavalama. Seja sem espera, quando já estão meio no meio, aquilo sucrepa. Pega-se a balar, ronca, treme escapulino, feito gema de ovo na frigideira. Ei, porque debaixo da crosta seca rebola ocultado um semifundo de brejão engolidor. Pus em roda dali João Guanhá dispôs que a gente se amoitasse. 3 golpes de homens, tocaiando. Ao de manhã, primeiro passaram os do sargento Leandro. Esses eram os menos e um guia pagavam por conhecer o caminho firme. Mas fomos lá e às pressas espalhamos de lugar os galhos verdes de árvores que eles tinham botado para certa informação. No depois, vinham os do tenente. Tenente, tu quer? Seguidos por ali entraram. Dos nossos uns acolá deram tiros por disfarçação. Iscas. Cavalaria dos Praças se avexou. Ave. E pronto, de repente foi. A casca de terra sacudia, se rachou em cruzes, estalando em muitos metros, balofou. E os cavalos entornados era como despejar prateleiras cheias. E os soldados, aiando gritos, se abraçavam com os animais caintes ou com o ar. Uns a esmo desfechavam o mosquetão, mas encalcados se afundando, para não mais. A gente, se queria, mirava e ainda acertava neles. Coisas que vi. Eu não atirei, não tive braçagem. Talvez tive pena. Aí chamaram. Acode, que o chefe está no fatal. Medeiro Vaz arquejando, cumprindo tudo. E o queixo dele não parava de mexer. Grandes momentos, demorava. E deu a panca, troço forte como de propósito, uma chuva de arrobas de peso. Era quase só noite. Reunidos em volta, ajoelhados, a gente segurava uns coros abertos para proteger a morte dele. Medeiro Vaz, o rei dos Gerais.
Como era que um daquele podia se acabar? A água caía às despejadas, escorria nas caras da gente em fios pingos. Debruçando por debaixo dos couros, podia-se ver o fim que a alma obtém do corpo. E Medeiro Vaz, se governando mesmo no remar a agonia, travou com esforço o ronco que puxava a gosma na sua goela e gaguejou. Quem vai ficar em meu lugar? Quem capitaneia? Com a estrampeação da chuva, os poucos ouviram, ele só falava por pedacinho de palavras. Mas eu vi que o olhar dele esbarrava em mim e me escolhia. Ele avermelhava os olhos, mas com o cirro e o vidrento. O coração me apertou estreito, eu não queria ser chefe. Quem capitaneia? Vi meu nome no lume dele e ele quis levantar a mão para me apontar. As veias da mão. Com que luz eu via, mas não pôde. A morte pôde mais. Rolou os olhos que ralava no sarrido, foi dormido em rede branca. Deu a venta. Era seu dia de alta tarefa. Quando a chuva estiou, procuramos o que acender. Só se trouxe uma vela de cardaúba, o toco e um brandão de tocha. Eu tinha passado por um susto. Agora, a meio a vertigem me dava, desnorteado na vontade de falar aqueles versos como quem catasse um coreto. Meu boi preto mocangueiro, árvore para te apresilhar, palmeira que não debruça buriti, sem entortar. Deviam de tocar o sino de todas as igrejas. Cobrimos o corpo com palmas de buriti novo cortadas molhadas. Fizemos quarto, todos, até o quebrar da barra. Os sapos gritavam, latejado. O sapo cachorro arranhou seu rouco. Alguma anta assoviava, assovio mais fino que o relincho de um poldrinho. De aurora, cavacamos uma funda cova. A terra dos Gerais é boa. Em jagunço com jagunço, o poder seco da pessoa equivale. Zé Bebelo. Se o senhor não conheceu esse homem, deixou de certificar que qualidade de cabeça de gente a natureza dá raro, de vez em quando. Aquele queria saber tudo, dispor de tudo, poder tudo, tudo alterar. Não esbarrava quieto, seguro já nasceu assim, zureta, arvoado, criatura de confusão. Trepava de ser o mais honesto de todos ou o mais danado no tremeluz, conforme as quantas. Falava no que soava, artes que falava. Diferente na autoridade, mas com uma autoridade muito veloz. Desarmado, uma vez caminhou para o Leôncio Du, que tinha afastado todo mundo e meneava um facãozão. Como gritou: "Você quer vermelho? Te racho fré!" Ao de que o Leôncio Du decidiu, deixou o facão cair e se entregou. Senhor, ouve e sabe? Zé Bebelo era inteligente e valente. Um homem consegue entrujar de tudo, só de ser inteligente e valente é que muito não pode. E Zé Bebelo pegava no ar as pessoas. Chegou um brabo, cabra da Zagaia, recomendado. Tua sombra me espinha, Juazeiro, Zé Bebelo afaro saudou. E mandou amarrar o sujeito, sentar nele uma surra de peia. Atual, o cabra confessou que tinha querido vir drede para trair em preta encobertada. Zé Bebelo apontou nos cachos dele a Mauser, estampido que espatifa. As miolagens foram se grudar longe e perto. A gente pegou cantando a moda do boi. No regular, Zé Bebelo caçava, pescava, dançava as danças, exortava a gente, indagava de cada coisa, laçava reis ou topava a vara, entendia dos cavalos, tocava violão, assoviava musical. Só não praticava de buzo nem baralho, declarando ter receios, porque ia afreito demais a vício e riscos de jogo. Sem menos se entusiasmava com qual me quer. O que houvesse. Choveu, louvava a chuva. Trapo de minuto depois, prezava o sol. Gostava com despropósito de dar conselhos. Considerava o progresso de todos como se mais esse todo o Brasil territórios. E falava horas, horas. Vim de vez, disse quando retornou de Goiás. O passado para ele era mesmo o passado, não vogava. E de si parte de fraco não dava nem nhão, nunca.
Certo dia, se achando trotando por um caminho completo novo, exclamou: Ei, que as serras estas às vezes até mudam muito de lugar? Sério, e era, mas que ele estava perdido, derreado de rota. Mas com ele até o feio da guerra podia alguma alegria, tecia seu divertimento. Acabando um combate, saí esgalopado, revólver ainda em mão, persegui quem achasse, só os brados. Viva a lei, viva a lei! E era o Pipoco Paco. Ou paz, paz, gritava também. E bala. Se entregaram mais dois. Viva a lei, viva a lei! Ah, Dio, que quilate, que lei alguém soubesse. Tanto aquilo sucinto, a fama correu. Dou-lhe qual que uma vez ele corria a cavalo por exercício, e um veredeiro que isso viu, se assustou, pulou de joelho na estrada requerendo: Não faz viva a lei em mim, morde de Deus, por perdão, seu Zé Bebelo. E Zé Bebelo jogou para o pobre uma cédula de dinheiro, gritou: Amonta aqui, irmão, na garupa. Trouxe outro para com a gente jantar. Esse era ele. Esse era um homem. Para Zé Bebelo, melhor minha recordação está quente e pronta. Amigo, foi uma das pessoas nessa vida que eu mais prezei e apreciei. O sertão é isso. Tudo certo, tudo incerto. No centro do sertão, que é doideira, muitas vezes é a razão mais certa e de mais juízo. Agora, a forca eu vi. Forca moderna, esquadriada, arvorada bem erguida no elevado, em madeira de boa lei, parda, sucupira. Ela foi no Morrote, depois de São Simão do Bar, perto da banda da mão direita do Plipitinga. A estúrdia forca de enforcar, construída, aprovada ali particularmente, porque não tinha um recurso de cadeia. E pagear criminoso por viagens era dificultoso, tirava as pessoas de seus serviços. Então usava. Às vezes, da redondeza vinham até trazendo o condenado a cavalo para a forca pública. Só que um pobre veio morar próximo, quase debaixo dela. Cobrava sua esmola em cada útil caso. Dando seguida, cavava a cova e enterrava o corpo com cruz. No mais, nada. Semelhante não foi quando um homem, Rodugero de Freitas, dos Freitas ruivos da água limpada, mandou obrigado um filho dele ir matar outro, buscar para matarem esse outro, que roubou o sacrário de ouro da igreja da abadia. Daí, o irmão, em vez de cumprir o estrito, combinou com o irmão e os dois vieram e mataram foi mesmo o velho pai deles, distribuído de foiçadas. Mas primeiro enfeitaram as foices, urdindo com cordões de imbira e várias flores. E inquiriram o cadáver paterno em riba da casa. Casinha boa, de telhas, a melhor naquele trecho. Daí reuniram o gado que iam levando para distante vender. Mas foram logo pegos. A pegar a gente ajudou. Prisioneiros nossos, demos julgamento. Ao que fosse Medeiro Vaz, enviava imediato os dois para tão razoável forca. Mas, porém, nosso chefe na ocasião, o senhor saiba, já era Zé Bebelo. Com Zé Bebelo, o rumo das coisas nascia inconstante e diferente, conforme cada vez. Ah, papo, ó. Por que foi que vocês enfeitaram as foices premeditado? Ele interrogou. Os dois irmãos responderam que tinham executado aquilo para Nossa Senhora, em adiantado, remitir o pecado que eles iam obrar, e obraram, dito e feito. Tudo que Zé Bebelo sintesou sério, impufo, impolo, mas sem rugas em testas, eu prestes vi que ele estava se rindo por dentro. Tal disse: Santíssima Virgem! E o pessoal todo tirou os chapéus em alto respeito. Pois se ela perdoa ou não, eu não sei, mas eu perdoo. Em nome dela, a Puríssima, nossa mãe. Zé Bebelo decretou: O pai não queria matar? Pois então morreu. Dá na mesma. Absolvo. Tenho a honra de resumir circunstância dessa decisão sem admitir apelo nem revogo, legal e lealdado, conformemente. E mais Zé Bebelo disse conforme apreciava: Perdoar é sempre o justo e certo. Pirlim-pim, pim-pão.
Mas como os dois irmãos careciam de algum castigo, ele requisitou aquela gorda boiada para o nosso bando, a qual pronto revendemos e embolsamos. E desse caso derivar uma boa moda violeira. Mas deponho que Zé Bebelo somente determinou assim naquela ocasião pelo exemplo, pela decência. Normal, quando a gente encontrava alguma boiada tangida, ele só cobrava um imposto de 1 ou 2 reses para o nosso sustento dos dias. Autorizava que era preciso se respeitar o trabalho dos outros e entusiasmar o afinco e a ordem no meio do triste sertão. Zé Bebelo. O sertão é isso. Tudo certo, tudo incerto. No centro do sertão, o que é doideira, muitas vezes é a razão mais certa e de mais juízo. Agora, a forca eu vi. Forca moderna, esquadriada, arvorada bem erguida no elevado, em madeira de boa lei, parda, sucupira. Ela foi no Morrote, depois de São Simão do Bar, perto da banda da mão direita do Plipitinga. A estúrdia forca de enforcar, construída, aprovada ali particularmente, porque não tinha um recurso de cadeia. E pagear criminoso por viagens era dificultoso, tirava as pessoas de seus serviços. Então usava. Às vezes, da redondeza vinham até trazendo o condenado a cavalo para a forca pública. Só que um pobre veio morar próximo, quase debaixo dela. Cobrava sua esmola em cada útil caso. Dando seguida, cavava a cova e enterrava o corpo com cruz. No mais, nada. Semelhante não foi quando um homem, Rodugero de Freitas, dos Freitas ruivos da água limpada, mandou o brigado, um filho dele, ir matar outro, buscar para matarem esse outro, que roubou o sacrário de ouro da igreja da abadia. Daí, o irmão, em vez de cumprir o estrito, combinou com o irmão e os dois vieram e mataram foi mesmo o velho pai deles, distribuído de foiçadas. Mas primeiro enfeitaram as foices, urdindo com cordões de imbira e várias flores. E inquiriram o cadáver paterno em riba da casa. Casinha boa, de telhas, a melhor naquele trecho. Daí reuniram o gado que iam levando para distante vender. Mas foram logo pegos. A pegar a gente ajudou. Prisioneiros nossos, demos julgamento. Ao que fosse Medeiro Vaz, enviava imediato os dois para tão razoável forca. Mas, porém, nosso chefe na ocasião, o senhor saiba, já era Zé Bebelo. Com Zé Bebelo, o rumo das coisas nascia inconstante e diferente, conforme cada vez. Ah, papo, ó. Por que foi que vocês enfeitaram as foices premeditado? Ele interrogou. Os dois irmãos responderam que tinham executado aquilo para Nossa Senhora, em adiantado, remitir o pecado que eles iam obrar, e obraram, dito e feito. Tudo que Zé Bebelo sintesou sério, em pufo, em polo, mas sem rugas, em testas, eu prestes vi que ele estava se rindo por dentro. Tal disse, Santíssima Virgem! E o pessoal todo tirou os chapéus em alto respeito. Pois se ela perdoa ou não, eu não sei, mas eu perdoo. Em nome dela, a Puríssima, nossa mãe. Zé Bebelo decretou. O pai não queria matar? Pois então morreu. Dá na mesma. Absolvo. Tenho a honra de resumir circunstância dessa decisão sem admitir apelo nem revogo, legal e lealdado, conformemente. E mais Zé Bebelo disse conforme apreciava. Perdoar é sempre o justo e certo. Pirlim-pim, pim-pão. Mas como os dois irmãos careciam de algum castigo, ele requisitou aquela gorda boiada para o nosso bando, a qual pronto revendemos e embolsamos. E desse caso derivar uma boa moda violeira. Mas deponho que Zé Bebelo somente determinou assim naquela ocasião pelo exemplo, pela decência. Normal, quando a gente encontrava alguma boiada tangida, ele só cobrava um imposto de 1 ou 2 reses para o nosso sustento dos dias.
autorizava que era preciso se respeitar o trabalho dos outros e entusiasmar o afinco e a ordem no meio do triste sertão. Esse é bebeiro. Tem um sujeito, Pedro Pindó, vizinho daqui mais 6 léguas, homem de bem, sai em tudo e por tudo, ele e a mulher dele sempre sidos bons, de bem. Eles têm um filho de uns 10 anos chamado Valtei, que é um nome moderno, que é o que o povo daqui agora aprecia, o senhor sabe, né? Pois essezinho, desde que algum entendimento alumiou nele, feito mostrou o que é. Né? Pedido madrasto, azedo, queimador, gostoso de ruim de dentro do fundo das espécies de sua natureza. Em qual que judia, ao devagar, de todo bicho ou criaçãozinha pequena que pega. Um dia encontrou uma crioula benta bêbada dormindo, arranjou um caco de garrafa, lambou em 3 pontos a polpa da perna dela. O que esse menino babeja vendo é sangrar em galinha ou esfaquear porco, sabe? Eu gosto de matar. Ele, certa ocasião, pequenininho, me disse. Abriu em mim um susto, porque passarinho que se debruça, o voo já está pronto. O senhor vigie. O pai, Pedro Pindó, modo corrigir isso, e a mãe, dão nele de miséria e mastros. Né? Botam ele sem comer, amarram ele em árvores no terreiro, ele nu no elo mesmo em junho frio, lavam o corpinho dele na peia e na taca, e depois limpam a pele do sangue com cuia de salmoura. A gente sabe, espia e fica gasturado. Sabe? O menino já rebaixou de magreza, os olhos entrando, carinha de osso, encaveirada, sabe? Entisicou. Tosse o tempo todo, essa tossura que puxa os secos peitos, né? Arre que agora é visível, o Pindó e a mulher se habituaram de nele bater, sabe? De pouquinho em pouquinho foram criando nisso um prazer feio de diversão. E como regulam as sovas em horas certas, confortáveis, até gente eles chamam para ver o conselho bom. Eu acho que esse menino não dura, viu? Já tá no blim-bilim. Não chega pra quaresma que vem. Ave que eu já tenho visto de tudo nesse mundo. Já vi até cavalo com soluço, que é a coisa mais gostosa que há. No sertão, carece de se escolher. Ou a gente se tece de viver no safado comum, ou se cuida só de religião só. Olhe, um chamado Aleixo, residente à légua do Passo do Pubo, no da Areia, era o homem de maiores ruindades calmas que já se viu. Um dia, só por graça rústica, ele matou um velhinho que por lá passou, desvalido, rogando esmola. O senhor não duvide, tem gente nesse aborrecido mundo que matam só para ver gente fazer careta. Esse Aleixo era homem afamiliado, tinha filhos pequenos, aqueles eram o amor dele todo, sabe? Despropósito. De bem que nem um ano tinha se passado de se matar o velhinho pobre, e os meninos do Aleixo aí adoeceram. Andaço de sarampão, se disse. Mas complicado. Eles nunca saravam. Quando então sararam. Mas os olhos deles vermelhavam altos, sabe? Numa inflama de sapiranga rebelde. Isso o seguinte, eu não sei se foram todos de uma vez, ou um logo e logo o outro e outro. Eles restaram cegos. Cegos sem remissão de um favinho de luz dessa nossa. O senhor imagine, uma escadinha, 3 meninos e uma menina todos cegados, sem remediável. O Aleixo não perdeu o juízo, mas mudou. Mudou completo. Agora vive da banda de Deus, suando para ser bom e caridoso em todas suas horas do dia e da noite. Parece até que ficou feliz que antes não era. Ele mesmo diz que foi um homem de sorte, que Deus quis ter pena dele, mudar para lá o rumo de sua alma. Isso eu ouvi e me deu raiva. Razão das crianças. Se sendo castigo, que culpa das ajas do Aleixo aqueles meninozinhos tinham? Nosso pai era homem cumpridor, ordeiro, positivo. E sido assim desde mocinho e menino, pelo que testemunharam as diversas sensatas pessoas quando indaguei informação. Do que eu mesmo me lembro, ele não figurava mais estúrdio nem mais triste do que os outros conhecidos nossos. Só quieto.
Nossa mãe era quem regia e que ralhava no diário com a gente, minha irmã, meu irmão e eu. Mas se deu que, certo dia, nosso pai mandou fazer para si uma canoa. Era sério. Encomendou a canoa especial de pau de vinhático, pequena, mal com a tabuinha da popa, como para caber justo o remador. Mas teve de ser toda fabricada, escolhida forte e arqueada em rijo, própria para dever durar na água por uns 20 ou 30 anos. Nossa mãe jurou muito contra a ideia. Seria que ele, que nessas artes não vadiava, se ia propor agora para pescarias e caçadas? Nosso pai nada não dizia. Nossa casa no tempo ainda era mais próxima do rio, obra de nem quarto de légua. O rio por aí se estendendo grande, fundo, calado que sempre, largo, de não se poder ver a forma da outra beira. E esquecer não posso do dia em que a canoa ficou pronta. Sem alegria nem cuidado, nosso pai encalcou o chapéu e decidiu um adeus para a gente. Nem falou outras palavras, não pegou matule trouxa, não fez alguma recomendação. Nossa mãe, a gente achou que ela ia esbravejar, mas persistiu somente alva de pálida, mascou o beiço e bramou. Cê vai ou cê fica e você nunca volte. Nosso pai suspendeu a resposta. Espiou manso para mim, me acenando de vir também por uns passos. Temia a ira de nossa mãe, mas obedeci de vez de jeito. O rumo daquilo me animava. Chega que um propósito perguntei. Pai, o senhor me leva junto nessa sua canoa? Ele só retornou a olhar em mim e me botou a bênção, com um gesto me mandando para trás. Fiz que vim, mas ainda virei na grota do mato para saber. Nosso pai entrou na canoa e desamarrou pelo remar. E a canoa saiu, se indo, a sombra dela por igual, feito um jacaré, comprida, longa. Nosso pai não voltou. Ele não tinha ido a nenhuma parte. Só executava a invenção de se permanecer naqueles espaços do rio, de meio a meio, sempre dentro da canoa, para dela não saltar nunca mais. A estranheza dessa verdade deu para estarrecer de toda a gente. Aquilo que não havia, acontecia. Os parentes, vizinhos e conhecidos nossos se reuniram, tomaram juntamente conselho. Nossa mãe, vergonhosa, se portou com muita cordura. Por isso todos pensaram de nosso pai a razão em que não queriam falar. Doideira. Só uns achavam, entanto, de poder também ser pagamento de promessa. Ou que nosso pai, quem sabe, por escrúpulo de estar com alguma feia doença, que seja a lepra, se desertava para outra sina desistir, perto e longe de sua família dele. As vozes das notícias se dando pelas certas pessoas, passadores, moradores das beiras, até do afastado da outra banda, descrevendo que nosso pai nunca se surgia a tomar terra, em ponto nem canto, de dia nem de noite, da forma como cursava no rio solto, solitariamente. Então, pois, nossa mãe e os aparentados nossos assentaram, que o mantimento que tivesse ocultado na canoa se gastava, e ele ou desembarcava e viajava-se embora para jamais, o que ao menos se condizia mais correto, ou se arrependia por uma vez para casa. No que não engano, eu mesmo cumpria de trazer para ele cada dia um tanto de comida furtada. A ideia que senti logo na primeira noite, quando o pessoal nosso experimentou de acender fogueiras em beirado do rio, enquanto que no alumiado delas se rezava e se chamava. Depois, no seguinte, apareci com rapadura, broa de pão, cacho de bananas. Enxerguei nosso pai no enfim de uma hora tão custosa para sobreviver. Só assim, ele no ao longe, sentado no fundo da canoa, suspendida no liso do rio. Me viu, não remou para cá, não fez sinal. Mostrei-o de comer, depositei num oco de pedra de barranco a salvo de bicho mexer e a seco de chuva e orvalho. Isso que fiz e refiz sempre, tempos afora. Surpresa que mais tarde tive, que nossa mãe sabia desse meu encargo, só se encobrindo de não saber.
Ela mesmo deixava facilitado sobra de coisas para o meu conseguir. Nossa mãe muito não se demonstrava. Mandou vir o tio nosso, irmão dela, para auxiliar na fazenda, nos negócios. Mandou vir o mestre para nós, os meninos. Incumbiu ao padre que um dia se revestisse em praia de margem para esconjurar e clamar ao nosso pai o dever de desistir da tristonha teima. De outra, por arranjo dela, para medo, vieram os 2 soldados. Tudo que não valeu de nada. Nosso pai passava ao largo, avistado ou de luso, cruzando na canoa sem deixar ninguém se chegar à pega ou à fala. Mesmo quando foi, não faz muito, dos homens do jornal que trouxeram a lancha e tensionavam tirar o retrato dele, não venceram. Nosso pai se desaparecia para outra banda, aproava a canoa no brejão de léguas que há, por entre juncos e mato, e só ele conhecesse a palmos a escuridão daquele. A gente teve de se acostumar com aquilo. As penas que com aquilo a gente mesmo nunca se acostumou em si, na verdade. Tiro por mim que no que queria e no que não queria, só com nosso pai me achava. Assunto que jogava para trás meus pensamentos. O severo que era de não se entender de maneira nenhuma como ele aguentava. De dia e de noite, com sol, aguaceiros, calor sereno, e nas friagens terríveis de meio do ano, sem arrumo, só com chapéu velho na cabeça por todas as semanas e meses, e os anos, sem fazer conta do ser do viver. Não pojava em nenhuma das 2 beiras, nem nas ilhas e croas do rio. Não pisou mais em chão nem capim. Por certo, ao menos que para dormir seu tanto, ele fizesse a amarração da canoa em alguma ponta de ilha, no esconso. Mas não armava um foguinho em praia, nem dispunha de sua luz feita, nunca mais riscou um fósforo. O que consumia de comer era só um quase. Mesmo do que a gente depositava no entre as raízes da gameleira ou na lapinha de pedra do barranco, ele recolhia pouco, nem o bastava. Não adoecia, e a constante força dos braços para ter tento na canoa, resistido mesmo na demasia das enchentes, no subimento, aí quando no lanço da correnteza enorme do rio tudo rola perigoso, aqueles corpos de bichos mortos e paus de árvores descendo de espanto de esbarro. E nunca falou mais palavra com pessoa alguma. Nós também não falávamos mais nele. Só se pensava. Não, de nosso pai não se podia ter esquecimento. E se por um pouco a gente fazia que esquecia, era só para se despertar de novo, de repente, com a memória, no passo de outros sobressaltos. Minha irmã se casou, nossa mãe não quis festa. A gente imaginava nele quando se comia uma comida mais gostosa, assim como no gasalhado da noite, no desamparo dessas noites de muita chuva fria, forte. Nosso pai só com a mão e uma cabaça para ir esvaziando a canoa da água do temporal. Às vezes, algum conhecido nosso achava que eu ia ficando mais parecido com nosso pai. Mas eu sabia que agora ele virara cabeludo, barbudo, de unhas grandes, mal e magro, ficado preto de sol e dos pelos, com aspecto de bicho, conforme quase nu, mesmo dispondo das peças de roupa que a gente de tempos em tempos fornecia. Nem queria saber de nós. Não tinha afeto. Mas por afeto mesmo de respeito, sempre que às vezes me louvavam por causa de algum meu bom procedimento, eu falava. Foi pai que um dia me ensinou a fazer assim. O que não era o certo, exato, mas que era mentira por verdade. Sendo que se ele não se lembrava mais, nem queria saber da gente, porque então não subia ou descia o rio para outras paragens, longe, no não encontrável? Só ele soubesse. Mas minha irmã teve menino, ela mesma intestou que queria mostrar para ele o neto. Viemos todos no barranco. Foi num dia bonito, minha irmã de vestido branco, que tinha sido do casamento. Ela erguia nos braços a criancinha. O marido dela segurou para defender os 2 o guarda-sol. A gente se chamou, esperou, nosso pai não apareceu. Minha irmã chorou, nós todos aí choramos, abraçados. Minha irmã se mudou com o marido para longe daqui e meu irmão resolveu e se foi
para uma cidade. Os tempos mudavam no devagar depressa dos tempos. Nossa mãe terminou indo também de uma vez residir com minha irmã. Ela estava envelhecida. Eu fiquei aqui de resto. Eu nunca podia querer me casar. Eu permaneci com as bagagens da vida. Nosso pai carecia de mim, eu sei, na vagação, no rio, no ermo, sem dar razão do seu feito. Seja que, quando eu quis mesmo saber e firme indaguei, me diz que disseram que constava que nosso pai alguma vez tivesse revelado a explicação ao homem que para ele aprontara a canoa. Mas agora esse homem já tinha morrido, ninguém soubesse, fizesse recordação de nada mais. Só as falsas conversas sem senso, como por ocasião no começo, na vinda das primeiras cheias do rio, com chuvas que não estiavam, todos temeram o fim do mundo, diziam. Que nosso pai fosse o avisado que nem Noé, que, portanto, a canoa ele tinha antecipado. Pois agora me entrelembro. Meu pai eu não podia malsinar. E apontavam já em mim os primeiros cabelos brancos. Sou homem de tristes palavras. De que era que eu tinha tanta culpa, se meu pai sempre fazendo ausência, e o rio, pondo perpétuo. Eu sofria já o começo de velhice. Essa vida era só o demoramento. Eu mesmo tinha achaques, ânsias cá de baixo, cansaços, perrenguice de reumatismo. E ele? Por quê? Devia de padecer demais. De tão idoso não ia mais dia, menos dia, fraquejar do vigor, deixar que a canoa emborcasse ou que o bubuiasse sem pulso na levada do rio, para se despenhar horas abaixo em Tororoma e no tombo da cachoeira, brava, com fervimento e morte. Apertava o coração, ele estava lá sem a minha tranquilidade. Sou o culpado do que nem sei de dor em aberto no meu foro. Soubesse se as coisas fossem outras. E fui tomando ideia, sem fazer véspera. Sou doido? Não, na nossa casa a palavra doido não se falava, nunca mais se falou esses anos todos. Não se condenava ninguém de doido. Ninguém é doido. Ou então todos. Só fiz que fui lá com um lenço para o aceno ser mais. Eu estava muito no meu sentido. Esperei. Ao por fim ele apareceu aí e lá, o vulto. Estava ali, sentado à popa, estava ali, de grito. Chamei umas quantas vezes e falei o que me urgia, jurado e declarado. Tive que reforçar a voz. Pai, o senhor está velho, já fez o seu tanto. Agora o senhor vem, não carece mais. O senhor vem e eu agora mesmo, quando que seja as ambas vontades, eu tomo o seu lugar, do senhor, na canoa. E assim dizendo, meu coração bateu no compasso do mais certo. Ele me escutou. Ficou em pé, manejou o remo n'água, proava para cá, concordado. E eu tremi profundo de repente, porque antes ele tinha levantado o braço e feito um saudar de gesto, o primeiro depois de tamanhos anos decorridos. E eu não podia. Por pavor, arrepiado dos cabelos, corri, fugi, me tirei de lá num procedimento desatinado, porquanto que ele me pareceu vir da parte de além. Estou pedindo um perdão. Sofri o grave frio dos medos, adoeci. Sei que ninguém soube mais dele. Sou homem depois desse falimento? Sou o que não foi, o que vai ficar calado. Sei que agora é tarde e temo abreviar com a vida nos rasos do mundo. Mas então, ao menos que no artigo da morte, peguem em mim e me depositem também numa canoinha de nada, nessa água que não para de longas beiras. E eu, rio abaixo, rio afora, rio adentro, o rio. Nisso, fizeram um estardalhaço à entrada. Quem é? É o tal velho caduco, chefe. Deixa ele entrar. Vem cá, velho. O velhote chorava e tremia e se desacertou frente às pessoas. Afinal, conseguiu ajoelhar-se aos pés de seu Joãozinho Bem-Bem. Ai, meu senhor que manda em todos. Ai, seu Joãozinho Bem-Bem, tem pena.
Tem pena do meu povinho miúdo. Não corta o coração de um pobre pai. Levanta, velho. O senhor é poderoso. É dono do choro dos outros. Mas a Virgem Santíssima lhe dará o pago por não pisar em formiguinha do chão. Tem piedade de nós todos, seu Joãozinho Bem-Bem. Levanta, velho. Quem é que teve piedade do Jurumim baleado por detrás? Ai, seu Joãozinho Bem-Bem, então eu lhe peço pelo amor da senhora sua mãe que o teve e lhe deu de mamar. Eu lhe peço que dê uma ordem de matarem só este velho que não presta pra mais nada, mas que não me mande mais judiar com os pobrezinhos dos meus filhos e minhas filhas, que estão lá em casa sofrendo, adoecendo de medo, e que não tem culpa nenhuma do que fez o irmão, pelo sangue de Jesus Cristo e pelas lágrimas da Virgem Maria. E o velho tapou a cara com as mãos, sempre ajoelhado, curvado, soluçando e arquejando. Seu Joãozinho Bem-Bem pigarreou e falou: lhe atender não posso e com o senhor não quero nada, velho. É a regra. Senão até quem é mais que havia de querer obedecer um homem que não vinga gente sua, morta de traição, é a regra. Posso até livrar de ser baça às vezes, mas não posso perdoar isso não. Um dos dois rapazinhos, seus filhos, tem que morrer de tiro ou a faca. E o senhor pode escolher qual deles é que deve pagar pelo crime do irmão. E as moças, para mim não quero nenhuma que mulher não me enfraqueça. As mocinhas são para meus homens. Perdão para todos nós, seu Joãozinho Bem-Bem. Pelo corpo do Cristo da sexta-feira da paixão. Cala a boca, velho. E vamos lá cumprir nossa obrigação. E aí o velho, sem se levantar, inteiriçou-se, distendeu o busto para cima como uma caninana enfurecida e pareceu que ia chegar com a cara até em frente à de São Joãozinho Bem-Bem. Hirto, cordoveias retesas, mastigando os dentes e cuspindo baba, urrou: pois então, Satanás, eu chamo a força de Deus para ajudar a minha fraqueza no ferro da tua força maldita! Houve um silêncio. E aí... Não faz isso, meu amigo seu Joãozinho Bem-Bem, que o desgraçado velho está pedindo em nome de Nosso Senhor e da Virgem Maria. E o que vocês estão querendo fazer em casa dele é coisa que nem Deus não manda, nem o diabo não faz. Nhô Augusto tinha falado, e sua mão esquerda acariciava a lâmina da lapiana, enquanto a direita pousava despreocupada no pescoço da carabina. Dera tom calmo às palavras, mas puxava forte respiração soprosa. Os olhos cresciam, todo ele crescia como um touro que acha os vaqueiros excessivamente abundantes e cisma de ficar sozinho no meio do curral. Você está caçoando com a gente, mano velho? Estou não. Estou pedindo como amigo. Mas a conversa é no sério, meu amigo, meu parente, seu Joãozinho Bem-Bem. Pois pedido nenhum desse atrevimento até hoje eu nunca que ouvi nem atendi. O velho engatinhou ligeiro para se encostar na parede. No calor da sala, uma mosca esvoaçou. Pois então... E Nhô Augusto riu como quem vai contar uma grande anedota. Pois então, meu amigo, seu Joãozinho Bem-Bem, é fácil. Mas tem que passar primeiro por riba de eu defunto. Joãozinho Bem-Bem se sentia preso ao Nhô Augusto por uma simpatia poderosa, e ele nesse ponto era bem assistido, sabendo prever a viragem dos climas e conhecendo por instinto as grandes coisas. Mas Teófilo Sussuarana era bronco, excessivamente bronco, e partiu para cima de Nhô Augusto, na sua voz: Epa! Nome do Padre, Filho e Espírito Santo Amém! Avança, cambadas de filhos da mãe, que chegou a minha vez! E a casa matraqueou que nem panela de assar pipocas, escurecida a fumaça dos tiros, com os cabras saltando e miando de maracajás, e Nhô Augusto gritando qual um demônio preso e pulando como 10 demônios soltos. Oh, gostosura de fim de mundo! E garrou a gritar as palavras feias todas e os nomes imorais que aprendera em sua farta existência e que havia muitos anos não proferia. E atroava também a voz de São Joãozinho Bem-Bem: sai, canguçu! Foge daí, Epifânio! Deixa nós dois brigar sozinho! A coronha do rifle no pé do ouvido, outro pulo, outro tiro. 3 dos cabras correram porque outros 3 estavam mortos ou quase ou fingindo. E aí o povo encheu a rua à distância para ver. Porque não havia mais balas, e Nhô Augusto e São Joãozinho Bem-Bem haviam rodado capa fora da casa, só em sangue e mulamos de roupas pendentes. E eles negaciavam e pulavam numa dança ligeira de sorriso na boca e de faca na mão. Se entregue, mano velho, que eu não quero me matar.
Joga a faca fora, dá viva a Deus e corre, seu Joãozinho Bem-Bem. Mano velho, agora é que tu vai dizer quantos palmos tem do calcanhar ao cotovelo. Se arrepende dos pecados, que senão vai sem contrição e vai direitinho pro inferno, meu parente, seu Joãozinho Bem-Bem. Oi! Estou morto. A lâmina de Nhô Augusto talhara de baixo para cima, do pubis à boca do estômago, e um mundo de cobras sangrentas saltou para o ar livre, enquanto seu Joãozinho Bem-Bem caía ajoelhado, amparando seus recheios nas mãos. E aí o povo quis amparar Nhô Augusto, que punha sangue por todas as partes, até do nariz e da boca, e que devia de estar pesando demais de tanto chumbo e bala. Mas tinha fogo nos olhos de gato de mato, e o busto especado não vergava para o chão. Espera aí, minha gente. Ajudem meu parente ali, que vai morrer mais primeiro. Depois então eu posso me deitar. Estou no quase, mano velho. Morro mamoro na faca do amamaneiro de junta e de mais coragem que eu já conheci. Eu sempre lhe disse que era bom mesmo, mano velho. Só assim que gente como eu tem licença de morrer. Quero acabar sendo amigos. Feito, meu parente, seu Joãozinho Bem-Bem. Mas agora, se arrepende dos pecados e morre logo como um cristão, que é pra gente poder ir juntos. Mas seu Joãozinho Bem-Bem, quando respirava, as rodilhas do intestino subiam e desciam. Pegou a gemer. Estava no estorcer do fim. E como teimava em conversar, apressou ainda mais a despedida. E foi mesmo. Alguém gritou: Epa! Seu Joãozinho Bem-Bem já bateu com o rabo na cerca, não tem mais. E então Nhô Augusto se bambeou nas pernas e deixou que o carregassem. Pra dentro de casa não, minha gente. Quero me acabar no solto, olhando o céu e no claro. Quero aqui um de vocês chame um padre. Pede pra ele vir me abençoando pelo caminho, senão é capaz de não me achar mais. E riu. E o povo, enquanto isso, dizia: foi Deus que mandou esse homem por mor de salvar as famílias da gente. E a turba começou a querer desfeitear o cadáver de seu Joãozinho Bem-Bem, todos cantando uma cantiga que qualquer um estava inventando ali na horinha. Não me mata, seu Joãozinho Bem-Bem. Você não presta para mais nada, seu Joãozinho Bem-Bem. Nhô Augusto falou enérgico. Para com essa matinada, cambada de gente herege. E depois enterre bem direitinho o corpo, com muito respeito e em chão sagrado, que esse aí é meu parente, seu Joãozinho Bem-Bem. E o velho choroso exclamava: Traz meus filhos para agradecerem a ele, para beijarem os pés dele. Não deixe esse santo morrer assim. Pra que foram inventar arma de fogo, meu Deus? Mas Nhô Augusto tinha um rosto radiante e falou: pergunto quem é aí que algum dia já ouviu falar no nome de Nhô Augusto Esteves das Pindaíbas? Virgem Santa! Eu logo vi que só podia ser você, meu primo Nhô Augusto. Era o João Lomba, conhecido velho e meio parente. Nhô Augusto riu. Ei, João! Para ver, então, Augusto Matraga, isto é, Nhô Augusto Esteves das Pindaíbas, fechou um pouco os olhos com um sorriso intenso nos lábios lambuzados de sangue, e de seu rosto subia um sagaz contentamento. Daí mais olhou procurando João Lomba e disse, agora sussurrado, sumido: põe a benção na minha filha, seja lá onde for que ela esteja. E Dionora, fala com a Dionora que está tudo em ordem. Depois morreu.